Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um VendoCast. E hoje a gente tem a participação de uma pessoa muito especial, que é nosso cliente já faz muito tempo. E a gente vai tratar de um assunto muito importante, que mais do que nunca agora está muito em alta, está todo mundo correndo atrás de emagrecimento. E a gente trouxe um especialista aí nessa área para conversar com a gente, não é, Rafael? Isso mesmo. O Delson Brogliato já é educador físico há muito tempo. É o criador da reprogramação metabólica, que ele vai compartilhar conosco seu conhecimento e como o emagrecimento e o ganho de saúde pode nos ajudar no dia a dia. Boa tarde, Delson. Boa tarde, Rafael, boa tarde, William, e a todas as pessoas que vão em algum momento assistir esse VendoCast aqui. É um prazer, uma satisfação estar com vocês e já desde antemão já agradeço o convite mais uma vez e a oportunidade de fazer parte desse momento aí. Nós agradecemos a sua presença e é sempre muito especial compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e ouvir você. Você sempre ajuda a gente com dicas e sugestões. E hoje a gente vai poder ajudar mais gente através do VendoCast. Delson, conta para nós sobre a sua formação. Quem é o Delson? Qual a sua formação até ele chegar na reprogramação metabólica? Então vamos lá. Sou o Delson Brolhato, sou educador físico já há quase 30 anos, né? São 28 anos de carreira aí, de trabalhando com avaliação e prescrição de exercício físico, mas a formação base mesmo minha, que eu falo, que é o diferencial, né? Que onde veio a reprogramação também, é a fisiologia do exercício, que é uma especialização que eu tenho de tantas outras. A principal, eu falo sempre, é a fisiologia do exercício. Mas o que é a fisiologia? O que é um fisiologista? É uma pessoa que, quando analisa o movimento, sabe qual que é a intensidade que tem que fazer a prescrição, sabe o que tem que corrigir, sabe a parte biomecânica, entende qual o tipo de alimento que tem que colocar de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Então, a gente costuma falar, é o movimento, mas a gente não deixa de lado a alimentação. E falando um pouquinho da reprogramação, que esse método, que hoje tem transformado, eu falo muitas pessoas aí, tanto no nível de Brasil como fora do Brasil, ele saiu de uma formação que eu fiz com José Carlos Galo, que é dentro da área da fisiologia, o meu mentor, é um cara sensacional. Se às vezes eu ouço, às vezes alguns colegas, que nem o Rafa falar do conhecimento, que elogia, imagina se eu sei, imagina o que ele sabe. Então eu falo assim, ele é uma enciclopédia da fisiologia ambulante, né? José Carlos Galo, ele é o mentor, ele desenvolveu o treinamento customizado, que é da Personal Systems, né? O Galo. Uhum. E ele desenvolveu o programa Peso, que foi quando eu comecei a trabalhar mais voltado para emagrecimento, saindo um pouquinho do tradicional, do personal, da academia, né? Sim. Trabalhando com o peso, o que eu percebi? As pessoas tinham dificuldade em algumas fases do programa Peso. Ele é sensacional, traz um resultado muito grande, mas quando a gente reprograma, que é a preparação do antes do programa peso, já estava dando um resultado muito bom. E o Galo mesmo fala que dentro da metodologia que ele desenvolveu, a gente consegue desenvolver vários protocolos. E quando eu menos esperava, eu estava com um protocolo já diferente na minha mão. E eu achando sempre que era o mesmo protocolo, né? E vários colegas da certificação do Galo perguntavam como que eu fazia e por que dava esse resultado e como que era diferente, né? E eu explicava e muitos não conseguiam colocar em prática. Então, hoje a gente costuma falar que a reprogramação metabólica ela é diferenciada, ela é única, e a nível de Brasil, Europa e Paraguai já sou responsável, já está já registrado, inclusive, a reprogramação, esse protocolo, esse passo a passo. Mas saiu dessa formação do José Carlos Galo, e lógico, não pode falar também dos outros 20 e poucos anos, quase 30 anos aí de formação como fisiologista, porque uma coisa que eu sempre faço, William e Rafael, o Rafael acompanha bastante, é sempre buscar formação. Curso, curso, Sim. curso, trazer sempre para inovar mais. Para mudar o método, não, mas entregar mais resultado ainda para o meu cliente e para fazer com que o decorrer desse processo, desses 30, 40 dias, transforme a vida dele, mas de uma forma mais leve. E dentro dessas formações eu fui para a área das terapias também, né? Então hoje estou concluindo Bacana. quase um ano de terapia sistêmica, hipnose clínica, uma formação internacional, Theta Healing, a parte, né, o primeiro módulo. E agora, esse final de semana, fiz o padrão angelical, que é um método novo aí que está chegando aí, é do Brasil, é que é daqui de Toledo, é quem inventou o método, né? Quem é responsável. E eu fiz esse final de semana o padrão angelical também. O que que significa isso? Cada vez vai ficar mais leve ainda para o cliente da reprogramação. Legal, Ótimo. Então legal. você diz que você começou com um método e aos pouquinhos foi trazendo coisas novas, fazendo pequenas atualizações, e aí chegou na reprogramação. Não foi assim do nada que surgiu a reprogramação.
Não, Rafa, o primeiro acesso ao programa Peso, né, dentro da fisiologia que eu tive com o Galo foi em 2003, que não era o programa Peso, era a certificação dele, mas não era como está modulada hoje. Então já faz alguns anos, né? Que nós trouxemos inclusive ele para Toledo, ele é de Salvador, para fazer uma formação no final de semana. Mas eu já acompanhava ele há um bom tempo, indicava várias pessoas buscar a formação dele. Mas a reprogramação começou a sair, brotar, quando eu voltei a fazer uma formação com ele, que fiz 2 anos de formação com o Galo, em 2015. Então, eu falo que a Hum. reprogramação começou a fluir a partir dessa certificação nova que eu fiz com o Galo. E hoje ela está como está, utilizando algumas técnicas da terapia junto, durante o desenvolvimento, seja online ou presencial. Muito bom, muito bom. E quais são os principais resultados para quem faz a reprogramação metabólica? A gente tem toda a questão do emagrecimento, que é a motivação básica da pessoa que te busca. E o que mais a reprogramação oferece? Vamos lá. O que que as pessoas procuram primeiro? Né? Vem pelo Instagram, pela rede social, através de indicações de vocês, as pessoas procuram emagrecimento. Isso é fato. Eu falo 90% ou mais as pessoas procuram para emagrecer. Mas quando a pessoa vem para mim, o emagrecimento eu costumo falar que é um bônus, tem que ser uma consequência. Porque se eu tiver, eu costumo falar, nessa sala eu tenho uma goteira, e eu chego nessa sala, está toda inundada, e eu não tenho condições de estar com vocês aqui nessas condições. O que que eu faria? Eu iria secar essa sala, para mim poder utilizar, mas eu não resolvi o problema de onde veio a água. O emagrecimento, o maior erro de vários profissionais e várias clínicas, até conceituada, é ir direto lá na gordura excedente. Seja por equipamento, seja por escassez, seja por dietas, só faz com que o corpo tire aquela gordura, mas não corrige o porquê foi armazenada. E tem todo um porquê na fisiologia, a gente entende. Toda vez que a pessoa tem escassez, se eu colocar menos energia, imagina esse copo d'água, ele está pela metade. Se for o meu corpo, a quantidade de energia que eu preciso, o que que significa? Eu coloquei menos energia. O meu cérebro entendeu o que está faltando, ele vai tirar da gordura para suprir essa necessidade que está faltando, essa quantidade que faltou. Só que para acontecer isso, ele manda desacelerar o metabolismo. Quem faz isso é o cortisol, aciona o hormônio do estresse, inflama o sistema, deixa lento o metabolismo para gastar pouca energia para ver o que que ele vai fazer para suprir o que está faltando. Só que ele não deixa tirar da gordura excedente somente. Por que que ele não deixa tirar só da gordura? Porque não está entrando o suficiente, ele não sabe quando que vai ter o suficiente. E a gordura sempre é armazenada para um momento de escassez, um momento de falta. Então ele fala, ó, eu não posso tirar só da gordura. Então nesse momento, por escassez, por dieta, por jejum, por déficit calórico, a pessoa e medicamento não precisa nem se falar, né? Do estrago que faz no organismo. A pessoa Sim. perde gordura sim em todos os métodos, mas ela perde massa magra junto. Então diminui a carência muscular. Ou seja, falta músculo. Então as pessoas têm procurado para emagrecer, Rafa. Mas o maior diferencial é justamente você condicionar o corpo a utilizar a gordura como fonte de energia, mas colocando o alimento na quantidade certa, para não baixar a imunidade, para deixar a pessoa com energia. Imagina o William, eu começo a fazer a reprogramação para emagrecer e eu deixo ele passar fome. Como que seria a Sim. fisionomia dele nesse momento agora aqui conosco? Não seria legal. O pai dele está doente, fraqueza, às vezes irritado, ansioso, com baixa energia, baixo sistema imunológico. Então, a primeira coisa é colocar a quantidade de alimento necessária. E o que que eu vou fazer com o organismo desse indivíduo? Colocar um movimento. Daí o movimento, sim, eu vou prescrever de acordo com o nível de condicionamento que cada cliente se encontra. Então, eu pego pessoas desde crianças de 9 anos de idade, assim como pessoas com Legal. algumas limitações de locomoção, inclusive, né, fora algumas patologias, de 80, 85 anos de idade. Então, a prescrição tem que ser individualizada. E o que que eu preciso corrigir com esses dois movimentos? Qualidade de sono, que é a produção do hormônio chamado GH. Quando eu faço essa tríade e eu consigo equilibrar, a mágica acontece a reprogramação. A pessoa emagrece dormindo. Então, não passando fome e fazendo exercício de leve a moderado. Então, as pessoas procuram para isso. Mas respondendo mais de forma específica a pergunta que você me fez, Rafa, o que que as pessoas ganham além do emagrecimento? Melhora a qualidade de sono, levanta com disposição, levanta com uma felicidade, com energia, com pique. A disposição durante o dia é outra, melhora a libido, melhora os exames, se tiver alguma coisa alterada, ferritina, colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, vai melhorar com certeza. A gente tem vários cases de sucesso com exames comprovando também, mas principalmente o trabalho preventivo. Então, não vou nem falar do excesso de peso das articulações, o que traz problema, né?
da gordura excedente, Sim. visceral, dos riscos que tem, né, de infarto, né? Mas vai prevenir um monte de coisa e provavelmente essa pessoa, se ela manter esses hábitos saudáveis, ela vai ter uma vida muito mais longa, mas principalmente com qualidade e com energia. Eu sempre digo que muitas vezes a gente sobrevive, porque as condições impedem que a gente faça muitas coisas. E então, com a reprogramação metabólica, eu vou passar a viver uma vida melhor, né? Uma vida com energia, para que eu possa fazer muito mais coisas do que eu fazia antes. E quando você fala em exercício de leve a moderado, o que é esse exercício de leve a moderado? Vou precisar ficar horas na academia ou fazer uma maratona? Então, exercício leve a moderado, primeira coisa vamos falar do tipo de exercício, né? Nós chamamos de exercício aeróbio. Então, em alguns vídeos eu vou falar assim, exercício aeróbio e sempre eu complemento. Basicamente são exercícios de longa duração, mas que você consiga fazer de forma moderada e se precisar ficar 1 hora, 2 horas, você tem condições de fazer, porque ele é leve ou moderado, não é exaustivo. Se você fizer um exercício exaustivo, talvez não consiga fazer mais do que 10 ou 15 minutos. Só que a contração do músculo ela vai ser tão rápida que vai utilizar a glicose como fonte de energia, porque precisa de energia rápida, não dá tempo de buscar no depósito, que o depósito é onde está a gordura armazenada. Então, quando você controla a frequência cardíaca com esses monitores, eu calculo exatamente a frequência exata. Exemplo, fiz uma avaliação hoje, deu 110 a 120 batimentos. Então, essa pessoa ela vai fazer o exercício aeróbico de 110 a 120 batimentos. Se passar Sim. de 120 batimentos, ela diminui a velocidade da esteira ou da bicicleta. Se baixar de 110, ela aumenta a velocidade. Então, o que é esse aeróbico? Caminhada, bicicleta, um elíptico. São movimentos que você consegue fazer contínuo. Delso, mas se eu fizer uma musculação leve, é a mesma coisa? Não. Se eu fizer abdominal ou exercício funcional, é a mesma coisa? Não. E se fizer crossfit, também não. E se eu correr, vai aumentar a intensidade, usa glicose e não gordura. Então, para mim, Uhum. reorganizar, desinflamar o sistema, tem que baixar a intensidade do exercício. Eu não posso estressar mais ele do que ele já está. Normalmente as pessoas já chegam com um nível de estresse muito alto, de ansiedade muito alto, sono ruim. Se eu colocar uma carga de exercício alto e falar para comer menos que deveria, é difícil a pessoa continuar muito tempo. Então, é o exercício, basicamente, normalmente 90% é caminhada. Onde eu posso fazer a caminhada? Pode ser na academia, pode ser na rua, pode ser num parque, aonde você achar mais confortável. Então, esse é um dos diferenciais da reprogramação, porque você não precisa de um ambiente exclusivo para fazer. Você pode fazer em qualquer local, só vai ter orientação mesmo, o suporte, seja de online ou presencial. Com relação a tempo, que as pessoas podem perguntar, tá, mas quanto tempo, né? Como você Isso. mediu, será que são horas dentro da academia, em cima de uma esteira? Não. 30, 40, 50 minutos, dificilmente passa de 1 hora. Vai ser de acordo com as condições que a pessoa se encontra. Eu tenho clientes que eliminaram 36 quilos em 90 dias e na primeira semana não conseguia caminhar mais do que 15 minutos por dia. Porque as Nossa. condições que ela se encontrava, ela não podia, porque aumentava muito a dor. E ela tinha a limitação da dor. Então ela foi ó, gradativamente, mas foram nada mais que 36 quilos em 90 dias. Sim, é porque cada pessoa ela tem o seu limite, né? E dependendo do peso que ela está, se você estressar ela demais, a tendência dela desistir do programa é muito grande. E a desistência, William, é interessante, foi bom ter essa colocação tua, porque as pessoas falam assim, tá, Delso, com relação ao resultado, será que eu vou conseguir? Eu costumo falar, seja vida profissional, seja vida pessoal, ou mesmo no treinamento, na reprogramação não é diferente. Se eu estiver fazendo alguma mudança de hábito e eu começar a colher benefício, vai aumentar a minha motivação para continuar. Mas não Sim. é só eu, Delso, é aqui ó, também é o nosso cérebro. Então, o cérebro, ele vai se acostumar com os benefícios, ele começa a ter ganhos. Então, traz sensações boas, daí a pessoa consegue manter. Então, um dos diferenciais, falando mais da reprogramação, justamente é a velocidade no resultado. Então, nós pegamos uma pessoa na segunda-feira, se ela fizer certinho o cronograma, como nós orientamos, ela, na sexta-feira ela vai estar colocando roupa que não servia mais. Na sexta-feira ela já está levantando já com energia e não levanta mais cansado. Às vezes, se ela tomava remédio para dormir, talvez na sexta-feira, em 4, 5 dias, ela já não tem tomado remédio para dormir. O Sempre isso a gente faz resultado, acompanhamento com um profissional que prescreveu a medicação também, né? Não tira o res- medicamento assim por si só. sim, com certeza, tem que ser, deixar para o papel do médico, né? Mas Isso. que interessante, o resultado é muito rápido. E, e deixa eu te perguntar, o tempo ali você falou, né? Tem pessoas que começaram com 15 minutos, mas
Eu acho assim que mais de uma hora de cardio, por exemplo, já é muito estressante já, né? Se você fizer um cardio numa intensidade alta, sim. Se eu pegar um atleta que ele precisa melhorar a performance e ultrapassar alguns limites, porque ele tem uma prova X que ele tem que chegar lá bem, daí é diferente. Então, existe o treinamento que a gente fala que é voltado para a saúde e o treinamento de alta performance. Esse Uhum. treinamento que eu falo da reprogramação metabólica, William, é uma margem de segurança. Vamos imaginar um veículo, eu estou numa via que é 110 por hora e eu estou andando a 180. Aumentei o risco. Uhum. Mas essa via de 110 por hora eu ando a 40. Eu também tenho risco, né? Sim. Então, o que que é a reprogramação metabólica? É você não estar parado totalmente, ser sedentário, não fazer nada, mas você também não precisa ser um atleta, que ali você começa a aumentar a chance de erros também, né? De ter Sim. uma lesão, de às vezes aumentar o nível de cortisol. Se não comer o suficiente, treinar muito, vai perder massa magra, mesmo em alta performance. É aquela pessoa que fica patinando, patinando e já não tem mais resultado. Esse cliente ele vem para reprogramação também para melhorar a performance, mesmo sendo atleta. Que eu Uhum. venho, deixo mais anabólico, desinflamo o sistema, melhora a absorção do intestino, vai absorver mais vitaminas, minerais. Então ele vai ter ganho de massa magra, ele vai aumentar a performance, ele melhora a qualidade do sono, ou seja, GH. É um hormônio que as pessoas usam para hipertrofia. Se eu melhoro o GH de forma natural, dormindo bem, eu vou restaurar tecido, ele vai ter ganho na hipertrofia lá na frente quando ele volta para a performance. Então, se a pessoa está em risco aqui, eu trago para faixa de segurança aqui para reprogramação. Se ela está em risco aqui em cima, eu trago para baixo também. E eu organizo o Show. sistema. Então, a reprogramação é isso, é organizar o sistema, é reprogramar ele. Então, enquanto eu estou fazendo a reprogramação, eu vou fazer apenas os exercícios aeróbicos. Eu não preciso fazer academia, não preciso fazer questão de fortalecimento. Não, o fortalecimento, é importante essa colocação, Rafa, que você falou, quando a pessoa faz vamos pensar assim, a pessoa tem um problema sério na lombar, ela fez físio, tudo, e ela está na academia para fortalecer a lombar. Então, essa pessoa não vou tirar o exercício de fortalecimento. Então, por isso que quando eu faço a anamnese, eu faço a avaliação, que é a avaliação diagnóstica, para fazer a modulação e verificar quais são os gatilhos que a pessoa não está tendo sucesso, não está tendo resultado, é justamente isso. Daí eu vou prescrever, mas normalmente, como você disse, a maior parte das pessoas, mais de 90%, é só treinamento aeróbio, só a caminhada ou a bicicleta. Não vai fazer nem abdominal nesse momento. Pode fazer alongamento. Se ela estiver fazendo um pilates para fortalecimento, eu libero para fazer. E aos poucos, conforme ela vai tendo resultado, eu vou liberando um beach tênis, um paddle, um futebol, um tênis, às vezes a musculação, de acordo com o que ela já fazia, ou o que ela gostaria de fazer e não tem condições mais. Durante o processo, eu vou dosando e vou liberando para fazer outras coisas para complementar daí. Show. Ah, ok. Em um momento da entrevista, você falou: nós prescrevemos para o paciente, para o cliente. Você então não trabalha sozinho. Quem faz parte da sua equipe? Ó, na minha equipe hoje nós temos 3 nutricionistas que dão suporte. Então, cada avaliação eu sou responsável pelo método. Então, todas as pessoas passam pela avaliação diagnóstica, passam pela anamnese, que é uma avaliação física bem completa, né? E daí eu faço a prescrição e todo o planejamento. Que nem agora acabei de fazer 2 pessoas. Aí eu já fiz o planejamento e já mandei para a nutricionista. Eu escolho qual vai ser a nutri que vai acompanhar cada cliente. Então, eu escolho uma nutri para ser nutri dele durante esse processo. Então, a nutri vai entrar em contato, ela já vai ter a quantidade de ingesta, tudo certinho calculado dentro do método. Algumas pessoas, Rafa, chega e fala assim, Delcio, eu já tenho a minha nutricionista. Que bom, mas dentro do método, se a pessoa contratar o nosso serviço, ela vai ter a nossa Nutri por um período. Então, fala assim, avisa a tua Nutri que durante uns 30, 40 dias você vai seguir outro cardápio, que é um tratamento, depois você volta com ela sem problema, que ela vai dar continuidade ao tratamento. A mesma coisa personal. Ah, eu já faço personal, já faço academia. Então, avisa lá que você vai fazer só o treinamento aeróbio nesse período. Pode fazer na academia, se quiser. Mas depois eu libero para fazer as outras atividades que ele já fazia a prescrição. Porque a gente entende assim, a nossa equipe, tanto eu como as Nutris, ela segue um método. E se a pessoa ela está num ambiente, ela não está contente com o resultado, ela precisa mais. Sendo bom ou não profissional, não importa. Ela procurou a reprogramação, esse método que realmente tem transformado muitas pessoas de uma forma rápida e segura, para chegar onde ela quer. Depois, quem vai fazer essa manutenção? Ela e junto com os outros profissionais que ela quiser acompanhar, sem problema nenhum. Então, nós não retemos o nosso cliente. Pelo contrário, nós ensinamos uma maneira diferente
dela ter resultado sem sofrimento e principalmente com facilidade de manutenção no resultado. A Você falou, aplicação é muito simples, né? O básico bem feito. você falou aí de 30, 40 dias. Qual que é o tempo em média aí que o pessoal faz a reprogramação? Eles ficam 30, 40 dias ou às vezes vai até 6 meses? Como que funciona daí delas? O protocolo, ele foi feito, foi ajustado para 45 dias. Normalmente eu falo de 30 a 40 dias, porque a maior parte das pessoas, quando a pessoa me procura para emagrecer, que é o primeiro foco, né, o primeiro Sim, objetivo dela, por mais que eu organize outras coisas para que aconteça isso, de 8 a 10 quilos, normalmente em 30 a 40 dias ela chega na meta. Então, 8 a 10 quilos de gordura é muito rápido. Por que que eu falo de 45, às vezes até 60 dias? Porque eu pego, a maior parte das pessoas precisa eliminar mais de 20 quilos. Então, e eu estou com um caso aí que nós vamos estar conversando mais, vai ser feito alguns vídeos, vai ser feito depoimento, que eu acho que vai ser bem legal para a gente depois usar como um mas case. Nós estamos com um caso de um cliente que foi o mais pesado até hoje que nós começamos, que é de 273 quilos. Uou. caramba, Já nesse caso é obesidade mórbida, ele já tem limitações, ele já tem bastante problemas de saúde, e é uma pessoa jovem. E está realmente focada a mudar esse quadro hoje. Nos procurou há um tempo atrás, na semana passada fizemos mais alguns testes, mais algumas avaliações. Então, com relação ao tempo, eu vou aplicar um protocolo de 45 a 60 dias nesse caso? Não. Eu fiz um plano para ele de um ano, mas eu vou dar suporte, um bônus de mais 6 meses, para ajudar ele sim, nesse processo. E nesse processo, o que que vai ajudar bastante, William? As formações que eu tenho junto com a fisiologia, muito além do educador físico. sim, Quando ele estiver sem foco, estiver desanimado, pensando em desistir, ou às vezes achando que ele é assim mesmo, que ele não consegue, todo mundo consegue menos ele, porque vai vir essas mensagens em algum momento no dia a dia. E daí nós vamos ter que estar lá para incentivar ele para realmente ele continuar. Para mudar esse quadro e ter uma vida realmente saudável, né? E poder fazer o que ele quiser. sim. Tem todo um fator psicológico junto. Mas o tempo E é em torno, eu falo sempre assim, 30, 40, no máximo 60 dias eu libero e dou uma planilha de bônus com o dobro do tempo. que legal, E legal. quanto as crenças da pessoa influencia no resultado que ela vai ter? Você falou muitas vezes, eu sou assim. Então pode ser que no meio do processo a pessoa vai querer interromper, porque ela acha que é assim. Então, como isso influencia no seu trabalho e o que você faz para ajudar essa pessoa a pensar que ela pode de fato ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor? Eu uso uma coisa que uma equipe num sistema de agenda, de funil, que chama-se Vendo CRM. Eles me ensinaram, quando o cliente entra em contato, eu fazer um registro. Quando ligou, quem indicou, se ele fechou, se não fechou, qual o motivo, para que daqui 6 meses, daqui um ano, daqui um mês, se em algum momento eu entrar em contato com ele ou ele entrar em contato, eu tenho um histórico. Então, o que que eu faço, Rafa? A mesma coisa. Quando eu faço a avaliação, uma anamnese, a pessoa coloca tudo que tem incomodado ela. Sono, baixo desejo sexual, às vezes usa até medicamento para dormir, levanta indisposto, toma ansiolítico, toma remédio para dor praticamente o dia todo, não está rendendo no trabalho, tem gordura excedente. E ela vem para o anamnese e eu anoto tudo. Tudo que ela falar eu vou estar registrando. E esse é o meu histórico. Sim, Aí, quando a pessoa, daqui 30 dias, ela eliminou 8 quilos, mas a meta é 25, 30 quilos, em algum momento, talvez o cérebro dela fale assim: você já tentou, tá tudo certo. Porque às vezes a pessoa desanima um pouquinho, porque ela quer muito rápido o resultado. E daí ela chegou na metade do peso só que ela colocou como meta, mas não terminou o programa. E depois ela pode continuar depois que ela aprende, né? Mesmo sem o nosso suporte. Ela, às vezes, é capaz, ela fala assim, Delson, não está funcionando para mim, porque o meu metabolismo é assim mesmo, a minha família toda é obesa. Daí eu falei assim, pois é, não tem funcionado mesmo, vamos dar uma olhada aqui. Você dormia mal, você já falou que está dormindo bem. Você levantava cansado, está levantando com energia. O nível de ansiedade era extremo, tomava ansiolítico. Hoje não toma remédio mais e não tem ansiedade. Vivia estressado, já está menos estressado. Baixa disposição sexual, já melhorou. O que está faltando só? O restante do peso que ainda nós não eliminamos. Mas o caminho nós já colocamos na direção certa. Palavras que travam um pouquinho. Eu vou tentar ver tá. se funciona. Se já funcionou para quase 3 mil pessoas, não precisa mais de prova social. Isso só do individual, sem contar as mentorias em grupo. Quando você fala que eu vou tentar, o cérebro já identifica que não é tão fácil. O cérebro nosso ele é preguiçoso e ele se acomoda muito fácil. Então é a lei do menor esforço.
Quando você tentar, e o primeiro desafio, que eu não falo nem dificuldade, eu uso a palavra desafio. Primeiro desafio que você enfrentar no dia a dia, ele vai falar para você assim: você pelo menos tentou, William, relaxa, tá tudo certo. Depois você tenta de É. novo. E aí a pessoa começa a se sabotar. Então eu começo a corrigir pequenas coisas. Não falar dificuldade, usa a palavra desafio, não falar tentar, eu vou fazer. Se você tiver algum desafio, vai ter equipe nossa dando suporte diariamente. Eu costumo falar como é eu, Delcio, educador, e a Nutri, são dois profissionais que vão estar do lado dele, né? Então, quando ele Sim, precisar, ele só levanta a mão de quem ele quer que tire dúvida e ajude ele no processo. Então, essa parte das emoções, quando a pessoa vem já com acompanhamento de um terapeuta, é fantástico também. Ele continua com o terapeuta dele. Mas durante o processo de reprogramação, em alguns momentos eu tenho alguns gatilhos que eu preciso destravar para quebrar esses bloqueios ali e fazer a pessoa ter sucesso. Principalmente para ela acreditar que é possível também. Mas eu trago muito assim. sim, Chegou uma pessoa com nível de ansiedade muito alto. Eu pego um case de sucesso que tinha bastante ansiedade. Chegou uma pessoa com limitações, com artrose, com prótese de quadril, prótese de joelho, que já tem mais dificuldade de caminhar, já é uma sim. certa idade, está com sobrepeso. Aí eu pego um case de sucesso aqui e mostro aqui, ó, tá aqui, ó, essa pessoa tinha essas limitações e mais um pouco. Será que é possível? Se ela conseguiu? Então, isso ajuda bastante eu pegar, como são várias pessoas que já fizeram, a gente já tem eu digo, um pouquinho de experiência dentro da metodologia, a gente consegue ajudar mais as pessoas. Mas são palavras, ferramentas que a gente usa no dia a dia. Realmente facilita e as pessoas falam que realmente fica mais leve durante o processo. Que não precisa ser tão árduo, né? Pode ser mais prazeroso. Sim. Falando em prazeroso, uma parte que é bem difícil, eu acredito que para a grande maioria das pessoas é a parte da alimentação, que é uma coisa assim que tem pessoas que são compulsivas, tem pessoas que são viciadas em doce, por exemplo, e eu queria saber de você assim como que é o cardápio aí durante a reprogramação. São alimentos difíceis de fazer? São alimentos mais acessíveis, mais caros? Como que funciona, Delson? Ó, eu fiz a reavaliação de uma das clientes agora no final da manhã do Rio de Janeiro. Ela tinha muita vontade de comer doce, então é uma dificuldade mais é na alimentação. E a irmã dela está passeando na casa dela, Hum, para ver a simplicidade. O que que aconteceu? A irmã dela está ajudando a preparar os alimentos e está fazendo junto. As duas estão emagrecendo. Então, legal. quando tem uma pessoa na família que está seguindo a metodologia, seguindo o cardápio da reprogramação e fazendo as caminhadas, quem está no mesmo ambiente também pode fazer junto, porque o mesmo alimento que eu preparo para essa pessoa, marido, esposa, crianças, todos podem comer, são alimentos normais. Eu tenho um case de sucesso que tem inclusive depoimento no Insta, que é do Davi, um menino de 13 anos de idade, ele emagreceu mais de 10 quilos em 30 dias, e nesses 30 dias ele teve aniversário e ainda foi uns dias para a praia. Olha só o resultado que ele teve. Só que foi legal que a irmãzinha dele de 9 anos emagreceu, o pai emagreceu e a mãe também, nesse período. Por quê? Mudaram os hábitos alimentares, toda a família acabou acompanhando. E o que que eles fizeram? Quando ele era uma criança, um adolescente ainda, quando ele ia fazer caminhada, o pai ia caminhar junto, ou a mãe, e sempre a irmãzinha ia com a bicicleta. Isso ele relatava. Então mudou todo o ambiente. Mas falando assim mais específico, William, quais são os alimentos para as pessoas entenderem? Sempre vai estar presente. O ideal, uma fonte boa de proteína. O que Uhum. são as proteínas? Ovo, peixe, frango, carne de gato. Uma fonte de proteína, lógico, menos gordura, grelhada, sem ser frita, né? Bem tranquilo. Sim, Uma fonte boa de carboidrato. Se a pessoa tem o objetivo de emagrecer, eu tenho que colocar carboidratos de baixo índice glicêmico. O que significa isso? Que ele diminui a velocidade de absorção, que tenha mais fibra. Então, eu não coloco farinha branca e sim a farinha integral. Eu coloco fruta, verduras, legumes, alimentos integrais, são os carboidratos. E junto com a proteína e o carboidrato vai ter a gordura boa. Se ele teve um azeite de oliva, um óleo de coco, já tem a gordura boa, na quantidade certa ali. Se não tem isso, não coloquei azeite, não coloquei óleo de coco, ele vai comer umas castanhas, nozes, que são as gorduras boas também, que são vindas das sementes, são oleaginosas. Então, proteína, carboidrato e gorduras boas. Simples assim. Aonde eu encontro isso? Em qualquer mercearia, qualquer mercado de bairro, tem o básico. Então, a alimentação, eu falo assim, é o básico bem feito. É a alimentação que normalmente as pessoas falam, mas poxa vida, é o que eu já comia. Só que imagina alguém quantificar exatamente quanto precisa, para não sobrar, mas principalmente não faltar, para você ter energia e calcular qual que é a distância de um intervalo para o outro das refeições. E o que que vai fazer emagrecer? Vai ser o alimento ou o movimento? Ou o movimento. Só que o alimento vai ser um grande aliado.
não deixa você inflamado, com baixa energia, não deixa lento o metabolismo, melhora o sistema imunológico. Daí, quando você faz o movimento, o cérebro entende que ele pode utilizar a gordura que foi armazenada porque não está faltando a entrada, não tem escassez. Então, ele não deixa lento, ele não economiza energia. Pode gastar que está entrando. É Legal. simples assim o processo. Tem até um dilema, né? Tem muita gente que às vezes fica sem almoçar ou sem jantar e acha que está fazendo uma boa coisa. Mas na verdade, não, que nem você falou, não está entrando energia, então o corpo ele não está funcionando da maneira correta. Ele tá ali pedindo socorro, na verdade, né? E o que que as pessoas têm feito muito, William? Um exemplo. Hoje, né? Segunda-feira. Passou o final de semana, festa. Churrasco, doce, bolo, abusou. Ontem à noite ainda às vezes pediu uma pizza, né? E comeu bastante. Vem a sensação de culpa. O que que as pessoas fazem na segunda-feira? Não come nada de manhã, almoça uma saladinha, um franguinho grelhado, não come nada à tarde, daí vai chegar em casa como na segunda noite? Esgotado. Descontrolado, com muita fome, com a compulsão. Daí fala que tem compulsão alimentar, não é compulsão. É o cérebro dele gritando, falei, cara, você está quase o dia todo sem comer nada, você precisa de energia. Ah, mas o que eu comia mais? O que comeu mais já armazenou. Não adianta ficar sem comer agora. Né? Se eu ficar sem comer, eu vou conseguir fazer com que fique lento o meu metabolismo. Ele vai consumir menos energia. E a gente quer que ele force a buscar a gordura. Até busca na gordura, só que junto com isso é aquele juro que eu pago, né? Que eu perco massa magra junto. Sim. Então, mas é comum as pessoas fazerem isso, William. Por falta de orientação, a minha preocupação é quando faz com orientação de um profissional que diz ser da saúde. Como que um profissional fala que ficar sem comer é saudável? Como que um profissional fala com uma pessoa que está com obesidade ou sobrepeso, fala com exercício de alta intensidade vai ser saudável? Se o meu carro não foi feita a revisão correta, o pneu não está bom, está desalinhado, o motor está fraco, não troquei o óleo, eu vou falar que eu tenho que fazer uma viagem longa em alta velocidade? Qual que é o risco disso? Por que que a nossa máquina vai ser diferente? Por que que eu faço revisões no meu carro e faço trabalho de segurança ali, um trabalho preventivo? O nosso corpo vai ser igual. Então, se eu tiver com excesso de peso, seja abdominal, seja no quadril, não importa. Não precisa ser obesidade. Eu já tenho que diminuir a intensidade, porque eu tenho mais peso excedente. Eu tenho mais impacto sobre as articulações. Daí onde que o exercício, a reprogramação realmente é fantástico. Que a pessoa consegue fazer sem sentir dor, e ela ainda emagrece rápido porque não está faltando energia. Deixa queimar gordura porque está na intensidade certa e não tem problema. Você falou antes ali de anamnese. É uma palavra até um pouco difícil, diferente, né? A gente não está acostumado a ouvir essa palavra. O que que é essa anamnese? Quando eu pergunto para você, William, me passa o nome completo, a idade, peso, altura, você faz alguma atividade física, o que você já fez, qual que é o teu objetivo, se é emagrecimento quanto, qual o sonho teu, qual o seu desejo, né? Qual o desafio para chegar, o que você já Sim. fez, se você fez exame de sangue, se estava alguma coisa alterado, se tem alguma coisa da família, né, que com relação a fator genético, maior parte teve infarto, tem problemas de glicose alta ou diabético mesmo, né? Então, assim, a Uhum. anamnese é pegar todo esse histórico, essas informações de quem que é o William realmente, da onde ele veio, como que é o ambiente dele, a rotina dele, para entender um pouco mais, para mim conseguir realmente organizar. Eu costumo falar que a maior parte dos problemas de ganho de peso ou falta de foco no treinamento é a ambiência e não o fator genético. Mais 60% é a ambiência. Então, Sim. eu sou gordinho, eu estou acima do peso, ou eu brigo com a balança porque a minha família toda é assim. Às vezes, se você falar assim que vai visitar aquela família, eles fazem um banquete. É só observar como que é a ambiência. E normalmente, se tem lá 10 pessoas obesas numa família, uma emagrece, a chance dele voltar a ganhar peso é muito grande, porque ele para de pertencer àquele grupo. Sim. E daí é onde entra a parte das terapias, que a gente consegue entender um pouco mais a parte sistêmica. Então, a gente tem que mostrar a importância para ele, ele vai ter que ser muito mais determinado, mas ele consegue mudar um pouquinho mais o ambiente, ele consegue melhorar esse ambiente com os benefícios que ele começa a colher também. Que a maior parte das pessoas, quando você começa a falar que vai fazer alguma dieta, alguma coisa para emagrecer, que as pessoas falam, não adianta, vai engordar tudo de novo. Sim. Daí a pergunta que você tem que devolver para a pessoa, mas você quer que eu continue no estado que eu tô? Então, o que que você me sugere?
tomar remédio para depois vir efeito sanfona e colocar em risco mais ainda a minha saúde, porque vai trazer um monte de problema hormonal depois, às vezes com risco de morte, fazer um jejum que vai fazer perder massa magra, vai ser pior ainda depois, que vai vir efeito sanfona, vai armazenar tudo no abdômen. É Sim. pequenas mudanças. E esse método ele vem para facilitar justamente isso. Então a anamnese é isso, é sobre isso. É pegar essas informações para mim conseguir realmente fazer de forma personalizada, de forma individualizada, para que você tenha sucesso. E o interessante é que após eu fazer a anamnese, nós vamos fazer o comparativo, que é o que vocês orientam no CRM, fazer o registro. E vamos vendo a evolução, onde eu preciso focar mais, onde eu preciso mudar estrategicamente. Isso que os empresários fazem quando vocês orientam. Na reprogramação eu faço para a saúde. É essa orientação, essa escala. Aonde eu não estou tendo resultado, o que eu preciso fazer? Qual que é o gatilho que eu tenho que destravar? Tudo através da anamnese. E daqui 15 dias eu tenho um William diferente. Então eu tenho que repetir aquelas perguntas, entender aonde que você se encontra, como que você está hoje, para fazer a prescrição daqui para frente, porque ontem era outra pessoa. E assim nós vamos escalando e o resultado vai aparecendo. E a Sim. pessoa aprende durante o processo e leva para a vida. Ah, E show de quando bola. você fala leva para a vida, você também consegue mudar o ambiente onde você vive, porque as suas novas atitudes, o seu novo comportamento faz com que as pessoas ao seu redor vejam que você está mudando e passam a desejar também ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais leve e, acima de tudo, ter uma vida mais feliz, né? Então, você trouxe o exemplo daquela família que trouxe uma das crianças e todos no ambiente, todos da casa tiveram ganhos também. Então, é fácil a gente também ajudar as pessoas que estão ao nosso lado com a reprogramação, certo? É isso mesmo. A semana passada tive uma entrevista naquele espaço que eu tenho na CBN, Rafa, e eu levei uma senhora, 68 anos, para dar entrevista lá, falar o depoimento, assim como você já fez, né? E foi bem legal que as pessoas perguntaram e questionaram muito, né? E depois, e como que foi, né? Ela procurou porque ela precisava emagrecer sim, mas achou que seria difícil, porque sempre ela manteve um peso excedente, sempre muito difícil para emagrecer, emagrecia e engordava de novo. E ela não dormia mal, mas é isso que a incomodava mais. O sono dela estava muito ruim, ela levantava irritada, ela passava o dia todo irritada. E em menos de 60 dias, o próximo de 60 dias, na verdade, foram mais de 17 quilos. E o relato, inclusive na entrevista mesmo, ela fala que ela está dormindo tão bem como uma jovem de 18 anos. Ai, Então, que ela delícia. voltou à imagem dela 50 anos atrás, que foi a fase talvez do sono melhor, que ela não tinha preocupações, ela dormia bem. E como que nós fizemos isso? Colocando a alimentação da maneira correta e colocando o movimento da forma correta. Isso chama-se modulação. Quando a gente faz a prescrição e dá esse suporte para a equipe, para ela ficou mais leve. Então, como que ela está quase 20 quilos a menos dormindo bem? Comendo bem e caminhando. Daí as pessoas falam, mas isso eu já faço, não dentro de um método, dentro de um passo a passo, que é o que nós temos aqui no CRM, né? Eu posso fazer uma planilha fantástica de Excel, posso fazer um monte de registros, usar o meu WhatsApp aqui. Não vai estar da mesma forma. É É, sobre isso, é realmente pegar uma equipe, pegar profissionais que são especialistas nisso e falar assim, ó, esse é o caminho. E é isso que nós fizemos nessa metodologia. É entregar esse resultado rápido, seguro, mas com que a pessoa consiga aplicar também, né? Que ela não vai conseguir aplicar só enquanto eu estiver com ela. Ela vai levar para a vida dela. E foi muito interessante quando ela falou de dar o depoimento, ela falou assim: eu quero ajudar mais pessoas. Eu achei que eu não conseguiria, eu consegui. Então eu sei que mais pessoas que pensam igual eu penso também podem conseguir mudar a vida dela. show. E deixa eu te perguntar, Delcio, falando de uma coisa que é básica para a nossa vida e eu acredito que é a maior, faz a maior parte da nossa massa do nosso corpo, né? Que é a água. Quanto de água que eu tenho que tomar por dia? Nós calculamos uma média, tá, William? Você viu que o tempo todo eu estava tomando água aqui, né? É Sim. 35 ml por cada quilo de peso corporal. Isso é uma média. Por que é uma média? Porque às vezes eu pego duas pessoas de 100 quilos, eu vou falar 3,5 litros para cada uma, né? Bom, Uhum. 3,5 litros. Só que uma de 100 quilos é fisiculturista e a outra de 100 quilos é obesa. Mas as Sim. duas têm a mesma altura, só que são composições diferentes. Então, para estar dentro de uma média, diminuir a margem de erro, que às vezes alguns estudos falam assim, em torno de 2 litros. Pega uma pessoa de 50 quilos, 1,50 m, talvez 2 litros é suficiente. Mas pega uma pessoa de 120 quilos,
vai ter que tomar muito mais. Então, é 35 ml por cada quilo. Então, uma pessoa de 100 quilos, em média, 3,5 litros. Agora, vamos pensar assim, essa pessoa de 100 quilos toma 3,5 litros, mas ela trabalha no sol, em obra, É, né? Às vezes um servente, às vezes um pedreiro, e está no sol. O desgaste vai ser muito maior, vai desidratar muito mais, então ela vai precisar tomar mais água. Tudo isso nós calculamos, tá? Em cima do tempo de caminhada que ela vai ter que fazer, o tempo de bicicleta, o tempo de esforço, tudo. Mas é mais ou menos aí, pode contar uma média de 3 a 4 litros em média que as pessoas deveriam tomar. Mas é só fazer a conta. Pesa, multiplica por 35 e dependendo da intensidade, se trabalha muito no sol ou caminha bastante ou faz muito esporte, coloca mais 1 litro acima aí que não vai ter erro. Tá? A água eu costumo falar que faz parte da alimentação. Não é só hidratar, a água é um alimento, né? O nosso sim. corpo ele funciona à base de água. Se ele não hidratar o suficiente, vai reter e vai trazer problema também. Vai trazer problema para o pâncreas, vai trazer problema para o fígado, vai trazer problema para a pressão, para as articulações, vai dilatar os vasos, vai trazer problema vascular. Então, tem que hidratar, tem que fazer esse retorno e resfriar o nosso corpo, né? Fazer com que circule. Uma coisa também que eu sempre fiquei muito curioso de conversar com um profissional é sobre o glúten, né? Tem muita gente que, vamos dizer assim, demoniza o glúten, né? E, e falam que ele é um ingrediente que acaba inflamando o nosso corpo, né? Isso é verdade mesmo, Delson? No processo de reprogramação, como a maior parte das pessoas elas procuram para emagrecimento, mesmo quando o intestino funciona, boa parte não funciona bem, eles normalmente são lentos, né? Mas ele precisa Sim. melhorar a absorção do intestino. Quando fala em melhorar a absorção do intestino, eu tenho que desinflamar o meu corpo. Então, vou falar além do glúten. Glúten e lactose nós tiramos na reprogramação. Del significa que durante a reprogramação, a pessoa lá, que nem a dona Neide, emagreceu 17 quilos, está dormindo bem, ela chegou na meta dela, ótimo. E daí agora nunca mais ela vai comer nada de lactose, um queijinho, não vai comer um pãozinho francês, não vai nada disso, não. Vida normal. Só que essas pessoas começam a colocar esses alimentos no dia a dia, quando elas abusam um pouquinho, elas percebem que não faz bem. Daí já não é mais um sacrifício elas retirarem do cardápio. Se eu comer o pão francês todo dia, talvez seja gostoso, mas eu começo a perceber, começa a inflamar, começa a não dormir bem, começa a baixar a energia durante o dia. Daí a pessoa faz um omeletezinho de manhã, um café sem açúcar já é outra coisa. Opa, faz bem, trouxe benefício. Então, o glúten é um alimento que inflama, sim, mas não significa falar assim, então eu só vou retirar das pessoas que são intolerantes. Não. Durante a reprogramação, eu preciso desinflamar para deixar mais anabólico o meu sistema, ou seja, menos inflamado. Outra coisa interessante essa pergunta me trouxe agora de imagem, de informação, é que o ano passado eu tive duas pessoas que estavam fazendo tratamento de câncer durante o tratamento, estava fazendo a reprogramação. Daí as pessoas falam assim, mas são pessoas loucas, né? E o Delcio mais ainda atender duas pessoas assim. Por que elas vão querer emagrecer? Daí é onde vem a mensagem. A reprogramação não é simplesmente para emagrecer. O emagrecimento é uma consequência. Se tiver gordura excedente, nós conduzimos para que utilize ela. Nesse caso, dessas duas pessoas que fizeram suporte da reprogramação com a liberação do médico, lógico, durante o tratamento é para melhorar o sistema imunológico, desinflamar, deixar o sangue mais alcalino. As doenças desenvolvem normalmente um ambiente ácido. E quando nós falamos em deixar mais anabólico, desinflamar, que é a principal função da reprogramação, baixar o nível de cortisol e melhorar a absorção do intestino, eu deixo mais anabólico, eu deixo mais alcalino. Então, as doenças desenvolvem menos, ou seja, ajuda e muito em qualquer tratamento. Pessoas com fibromialgia, pessoas que estão com câncer. Ontem entrou em contato uma pessoa que está grávida e está com um nível de ansiedade muito alto, não está dormindo bem. Ela pode fazer? Pode. Ela vai conversar com a médica dela, que ela é de uma outra cidade, vai pedir a liberação e nós vamos trabalhar em parceria e vamos acompanhar. E o dia que ela levantar com uma leve dor de cabeça, o que o médico fala? Repouso. Ela não vai fazer a caminhada. Mas a caminhada faz bem. Nesse dia, a melhor opção é repouso. E o cardápio? Segue o cardápio. O cardápio é totalmente saudável, mas vai ser individualizado. Então, William tem um cardápio, Rafael tem outro cardápio, e às vezes essa gestante vai ter um outro cardápio. Dentro do método, mas de maneiras diferentes. Né? Assim como a gente faz hoje com o CRM. Eu uso de uma forma, um corretor vai usar de outra forma. A mesma ferramenta, eu tenho como abastecer informações de forma diferente e utilizar a meu favor. Show.
A gente sempre fala que não existe um jeito perfeito de se utilizar a ferramenta, que a gente vai pegar esse modelo e vamos aplicar em todos os clientes. Assim como você, a gente faz a anamnese do nosso cliente. Então a gente olha para a estrutura dele, olha para a maturidade dele, que assim como eu trouxe as crenças para a reprogramação, a gente tem que olhar para isso também no nosso cliente, para que a gente possa guiar ele dentro da ferramenta, para que a gente possa customizar, personalizar a ferramenta para que ela possa usar. Então, assim, ela acaba sendo bastante flexível e cada cliente traz o seu modo de usar a ferramenta para que ele tenha mais ganhos durante o seu dia. E é isso que a reprogramação faz, né? Você passa uma dieta, um cardápio e tempo e intensidade dos exercícios para que cada pessoa possa tirar o melhor proveito do seu método. É isso mesmo. Com relação ao exercício, eu vou pegar fazer uma analogia igual o Vendo. Todos os dias precisa abastecer o Vendo CRM? Se eu Sim. não quiser, não. Mas o que seria o ideal? Eu não, hoje, segunda-feira, eu não abasteci nada. Terça, quarta, quinta e sexta eu não fiz. O que vai acontecer no final de semana? Vai acumular. Daí se transforma em uma dor. Daí eu acho que isso está me atrapalhando, porque eu não criei um hábito. E com relação à reprogramação, o exercício ele é diário também. Delcio, mas eu preciso fazer todos os dias se você quiser realmente resultado? Sim. A não ser o dia que você não esteja bem, tá tudo certo. Mas da reprogramação, ele não vai ser cumulativo. Então, se eu treinei segunda, terça eu não treinei, quarta eu não vou ter que fazer dois treinos. Eu vou ter que fazer o treino de quarta. O que eu não fiz na terça, simplesmente passou. Então, ele não é cumulativo. Mas é um cronograma. Então, quanto mais regularidade eu manter, mais leve vai ficar. E essa leveza não é só aqui, né? Na reprogramação leva para a balança, porque toda manhã o cliente sobe na balança, tira uma foto e manda para mim. Hoje eu recebi um peso de um cliente 2:30 da manhã. 2:30 da manhã era 6:30 da manhã em Londres. É o Ah, horário que ele levantou, subiu na balança, tirou uma foto e mandou para mim. Então é sobre isso. É essa regularidade, é essa organização. Isso nós ensinamos durante o processo também, assim como vocês com a equipe. Cada pouco o William me manda um videozinho falando do que tem mais de atualização do CRM. Então, assim, é informação. A gente vai estar dando suporte diário também, sempre. Sim. E já ótimo. que Então, a disciplina para a reprogramação metabólica ela é muito importante. Só que quando eu ganho a disciplina dentro da reprogramação, eu posso levá-la para a vida, usando da mesma forma que eu usei para fazer a reprogramação. Isso mesmo. E já fazendo, posso fazer um depoimento aqui para vocês? Sei que vocês não pediram. Com certeza. olha, Esses dias eu peguei uma colega da área da saúde, ela pediu um horário para mim, e eu estava do lado dela, peguei o celular e vi o Vendo CRM. Falei assim, que negócio é esse? Eu falei assim, esse aqui é o Vendo CRM. Você usa para agenda? É igual o Google? Daí eu falei assim, agenda, se você for olhar a agenda, sim, mas eu abri a abazinha do lado ali, todas as informações que tinha. Falei, ó, aqui eu tenho o cadastro dos meus clientes, eu tenho se é um cliente que foi indicado por quem, eu tenho as abas, tudo certinho, coloco as etiquetas e fui mostrando para ela. Ah, mas dá muito trabalho. Eu falei assim, o que é a reprogramação? É uma mudança de hábito que se transforma no estilo de vida. Então, ou vendo o CRM hoje para mim, eu falo para vários profissionais, no começo ele gera um pouquinho de estresse, porque você não tem o hábito de estar abastecendo o tempo todo, mas a praticidade é muito boa, porque além do computador que eu tenho vendo, eu tenho no celular, então onde eu tiver eu tenho informação do que eu tenho de compromisso durante os meses, ou eu tive o ano passado já. Está toda a informação lá. Então é o hábito, então acaba virando um estilo de vida e vai se tornando mais leve quando existe uma organização. Então, assim, a disciplina é legal. No começo, ela gera um pouquinho de estresse, sempre, porque houve mudança e o cérebro está acostumado com o conforto, ele não quer mudar. Mas quando você começa a colher benefício, seja com o Vendo CRM, seja com a reprogramação ou qualquer outra mudança que você faz, começa a se tornar prazeroso. E quando o cérebro entende que está trazendo prazer, ele fala: Isso é bom, pode continuar. Pronto, daí a pessoa consegue levar realmente como estilo de vida. Então, são pequenas mudanças, né? Na vida dos empresários, dos profissionais, tanto da reprogramação como a organização. Fala aqui da própria agenda, funil de vendas, prospecção, controle, saber o que fez, quando fez. Então, é realmente sim. sensacional. Estão de parabéns. Já, Obrigado. às vezes a pessoa ela acha que ela não organizando, né, e olhando por essa forma dá muito trabalho, vou ter que gastar muito tempo preenchendo as informações ali, ela acha que está gastando tempo. Mas, na verdade, se for olhar no dia a dia,
ela levando as coisas de uma forma assim, tudo meio sem planejamento, sem organização, ela acaba gastando muito mais tempo se ela tivesse essas informações já de uma maneira mais fácil. Se eu perguntar para você, Delson, um cliente que você atendeu um ano atrás, você tem todas as informações dele aí centralizadas no sistema? Você vai ter, né? Agora já pensou, eu preciso conversar com a pessoa que eu falei um ano atrás. E daí tem que começar a pegar conversa no WhatsApp, no e-mail, isso e aquilo, né? Quando você vê, você perdeu um tempão e às vezes não reuniu todas as informações que você precisava. Eu costumo falar que é tempo que a gente perde e dinheiro também, né? Então, quanto custa um Sim, cliente para chegar na nossa rede? é, Custa alto, né? Dependendo do meio que você faz. E quanto custa um cliente para você manter ele ali com as informações, né? Para você não perder essa informação dele. A reprogramação metabólica fala assim, tem um custo, que é a disciplina, vai ter que fazer um investimento financeiro, sim, mas o custo, se você dividir a longo prazo, ele é mínimo, né? É baixo, com o sim. retorno que ele vai ter, né? Então, assim, é caro quando você não tem resultado. Agora, quanto custa você parar numa UTI, ficar talvez lá 2, 3, 4, 5 dias, você vai ter que parar de trabalhar, você vai deixar a família, às vezes não pode buscar o filho na escola, que às vezes fala assim, eu não posso caminhar, tem que buscar o filho na escola. Vai ter que achar um horário. Eu não posso parar porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso parar de comer a cada 2 horas e meia porque eu não tenho tempo para isso. Em algum momento, talvez essa pessoa vai ter que tirar um tempo para cuidar da doença. E o custo vai ser muito mais alto, né? Tanto com relação a tempo e dinheiro. Eu falo do CRM é a mesma coisa. Então, assim, lá na frente pode pagar mais caro, né? Às vezes um cliente pode ser de milhões, dependendo do ticket do profissional, do empresário, né? E ele tem todo o controle. Quando você entra em contato com a pessoa e você fala como é que ela estava, eu tenho clientes que falam assim, cara, fala assim, eu nem lembrava que eu tinha passado isso aí da informação dessa avaliação. E você tem isso ainda? Tenho tudo registrado. E isso já é um diferencial, porque a pessoa já gera um pouquinho mais de confiança. Eu falei, poxa vida, ele tem todo o controle. É Ele lembra, eu organizado. não lembrava mais como que eu estava. E ele se sente especial, pois você conhece de fato ele, não apenas sabe que, por exemplo, o William te ligou e estava interessado em fazer a reprogramação. A partir do momento em que você personifica a, as informações que estão dentro do sistema, que você coloca todas essas informações de uma maneira organizada e usa elas a seu favor, você cria um relacionamento muito maior, uma confiança muito maior do seu cliente. E você questionou antes, quanto que custa trazer um novo cliente a mais do que manter um na base? Tem estudos que dizem que custa de 5 a 7 vezes mais. Então, se eu prospectar 7 clientes que eu tenho na base, eu vou estar investindo tempo no que eu estaria procurando apenas um fora. Então, se eu tenho todas essas informações, eu vou conseguir trabalhar muito melhor e assim ser mais produtivo e aproveitar melhor o meu tempo, como você disse, para fazer coisas que muitas vezes a gente não mensura, mas é aquele momento com a família, é um momento de lazer, as férias que muitas vezes as pessoas falam que não é tão importante. Então, se a gente organizar tudo isso, a gente consegue ter uma vida melhor e assim estar mais feliz e mais produtivo. Esses dias eu dei uma palestra em Campinas, Rafa e William. E daí o palestrante, tinham dois palestrantes. Eu fiz online, o restante estava lá em Campinas presencial, né? Eu fiz pelo telão. E o palestrante um, ele atrasou um pouquinho, ou seja, ultrapassou um pouquinho do tempo dele, né? E era um jantar, tinha degustação de vinho, e daí eu tinha lá os meus 20 minutos para falar. E daí eu falei para a organização, eu falei assim, não, fica tranquilo que eu vou falar só 8 minutos, no máximo 10 minutos. O assunto hoje vai ser sobre tempo. Quanto tempo nós temos mais? Se alguém chegar e falar para nossa nessa reunião, entrar nessa sala agora aqui e falar assim, olha, cada um de vocês tenha só 5 minutos de vida a partir de agora. O que que nós temos que resolver? Talvez uma ligação, não dá para chegar em casa, pedir desculpa, pedir perdão para alguém. Então, quando a gente fala de exercício físico e de alimentação, as pessoas só pensam na estética, muitas vezes. Não que a autoestima não melhore, né? Não traga benefício. Lógico que traz. Você se sentir bem, as pessoas elogiar como você emagreceu, que você está bem, que você se cuida, é fantástico. Mas aqui a gente fala sobre tempo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com o meu corpo, com essa máquina, quando que ela vai falhar e o que vai falhar e se tem como reverter. Se eu vou ter uma segunda chance. Então, se a gente passar hoje na frente de um hospital, talvez mais de 50% daquelas pessoas poderiam ter evitado estar lá nesse momento. Acidentes acontecem. Então, assim, eu controlo, eu coloco o cinto, eu ando na velocidade,
Tudo bem, pode acontecer um acidente igual, mas diminui a chance. Agora, na Sim. alimentação, eu posso controlar a minha alimentação, eu posso fazer o meu exercício, eu posso pedir orientação, eu posso seguir um passo a passo, que é isso que nós ensinamos. Ah, mas eu não tenho problema nenhum, eu vou no médico e está tudo certo. Talvez esteja a vida toda assim. Mas se mudar esse quadro e você não conseguir reverter mais, daí vai ter que remediar, às vezes uma cirurgia, às vezes um medicamento, às vezes não tem retorno mais. Então, o exercício físico, a alimentação, ou seja, a reprogramação metabólica, é sobre tempo. Vocês trabalham diretamente sobre tempo também, de qualidade. Quando você se organiza, você ganha tempo e tem menos dor de cabeça lá na frente. E pode faturar muito mais. Na reprogramação é o mesmo caminho. Então, o cara que dorme bem, levanta com disposição, está feliz, ele fatura mais. Ele melhora a performance do trabalho. Ele consegue driblar com os estresses do dia a dia, com as preocupações, com muito mais facilidade, porque o corpo dele está mais resistente, está mais equilibrado. E quando a gente fala de corpo, é corpo e mente, né? E quando melhora a minha, desinflama, melhora a absorção do intestino, eu durmo melhor, isso aqui também funciona melhor. Então, o raciocínio lógico, a criatividade, o desempenho é muito maior. Então, é sobre isso, né? Então, você olha só, duas ferramentas teoricamente diferentes, com os mesmos benefícios, né? Cada um Exato. no seu segmento, mas a gente traz benefício. É sobre tempo. Então, realmente é sobre isso que nós falamos sempre. Já que você falou, Delson, da tua palestra que foi online, né? Como que funciona daí o atendimento seu para as pessoas que moram em outras cidades, em outros países até, como você citou teu cliente de Londres? Hoje, a pessoa chegou até a minha rede social, até o meu número, por indicação de um cliente, né? Ou seja, a pessoa chegou até mim, ela quer fazer a reprogramação. Esses dias eu atendi uma colega em Foz do Iguaçu, ela falou assim, eu tenho uma prima de Minas Gerais que ela gostaria muito de fazer reprogramação, mas pena que ela mora longe. O que que eu fiz? Passo o contato, vamos marcar uma call, faço a anamnese, faço a avaliação diagnóstica de forma online, que eu pego as mesmas informações, assim como nós estamos conversando aqui, de forma online. Sim. E se ela for fazer a reprogramação, eu faço a avaliação física online. Então, eu vou agendar um horário, ela vai precisar o que ter lá do outro lado, William? Uma fita métrica, uma balança para ela se pesar e um aparelho de pressão que pode ser até, inclusive, esses mais simples aqui, digitais, esses de punho. Com esses Uhum. três equipamentos, ela vai fazer as aferições por vídeo e eu vou orientar ela, ela faz sozinha. Então, hoje a gente consegue dar suporte, nós temos clientes em vários países aí, né, de forma online, com o mesmo resultado, pessoas eliminando 10, 15, até mais de 20 quilos, em Portugal também. Então, hoje eu dou suporte onde a pessoa quiser. Se ela quiser mudar, basta ela ter conexão de internet, ter um equipamento que a gente consiga conversar e fazer a chamada de vídeo. A gente consegue. E o suporte vai ser sempre diário, né? Seja o cliente que é presencial, e o online é tudo diário. Todos os dias nós vamos ter informação, receber peso, tirar dúvida, né? Tá apoiando ele no processo todo. E nós vamos ter agora, não sei se o Rafa está sabendo, o William talvez não, mas agora em fevereiro eu volto para Portugal de novo atender, né? Então tem mais uma semaninha aí com duas palestras em Lisboa e Fátima sobre a reprogramação Legal. metabólica, sobre a mesma coisa que nós temos feito aqui no Brasil e fora, né? E daí atendimentos aos clientes lá de forma presencial dessa vez. Show. Isso é E, graças a essa organização que vocês também nos ajudam, né? Com esse Sim. suporte que vocês fazem aí, vão ensinando a gente de uma forma diferente a ser realmente um empresário um pouquinho mais organizado, né? Que é o que vocês passam para nós no dia a dia. Obrigado. Delso, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse pequeno espaço de tempo que a gente passou aqui no podcast é muito rico e vai ajudar muitas pessoas a viverem melhor, trabalhar melhor e poderem fazer melhor coisas da sua vida. Então eu agradeço do fundo do coração todas essas informações, esse conhecimento. E para finalizar, gostaria que você deixasse para nós as suas redes sociais, para que quem se interessar em fazer e conhecer mais a reprogramação metabólica possa de fato te encontrar. Vamos lá. Rafa, William, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho do assunto que eu sou apaixonado, né? Que é a minha paixão, que é a minha profissão. E a minha missão é realmente transformar vidas através de uma maneira muito simples, né? Que daí foi onde surgiu a reprogramação metabólica. Então, hoje a gente consegue ajudar as pessoas aonde quer que elas estejam, basta ela querer dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é realmente querer conhecer o método e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, nós temos profissionais para dar esse suporte. Então, obrigado pela oportunidade, que é uma maneira de a gente divulgar um pouquinho mais o nosso trabalho, sim, mas talvez quantas pessoas que vão estar assistindo a gente agora nesse momento
né, em outros momentos, por vários canais aí, e está, às vezes, fazendo pequenas mudanças no dia a dia, e talvez fala, William, realmente segui a orientação lá aquela vez e funcionou, ou Rafa, olha, a dica lá que o Delcio passou funcionou, e agradece, às vezes, vocês. É uma oportunidade para todos os profissionais, e vocês estão me dando agora desse tempo com vocês, tá? Redes sociais, pode ser o Instagram, Delson, underline, Brogliato, com dois T's, ou se colocar lá reprogramação metabólica, já vai puxar o meu nome automaticamente também. O canal do YouTube também é Delson Brolhato. E pelo telefone é o 45 999 12 40 27. Ou falar com toda a equipe do CRM, que todos têm o meu telefone também. E Muito Isso obrigado mais mesmo. uma vez. nós que Inclusive, eu fui paciente da reprogramação. Em um determinado momento, eu tive umas crises de ansiedade e, junto com o Delcio e através dos exercícios físicos, isso me ajudou muito. Então, naquele período, eu tive 45, 50 dias. O meu foi um pouquinho mais longo, que a primeira semana eu estava tão sedentário que eu não conseguia fazer caminhada 2 dias consecutivos. Então, o Delson trabalhou para mim os dias das minhas caminhadas, os tempos e a intensidade, para que eu começasse a, de fato, fazer a reprogramação. E depois de 45 dias eu estava bem mais tranquilo. E é muito engraçado que depois de 15 dias, a ansiedade já estava baixa e eu já estava tendo um autoconhecimento do meu corpo tão grande que eu sabia quando a frequência cardíaca que eu estava monitorando estava mais baixa ou mais alta. Eu nem precisava mais olhar no relógio. Então, a partir do momento em que eu entendia que o corpo estava pedindo, Rafael, você precisa caminhar um pouco mais rápido para você entrar na frequência cardíaca. Eu só olhava no relógio para confirmar e aumentava o passo. E quando eu estava com o passo mais rápido, ou por conta da música que eu estava ouvindo acelerava, eu sentia também, conferia e diminuía meu ritmo. E foi muito prazeroso fazer todo aquele acompanhamento. E hoje, quando eu vou dar as minhas voltas no lago aqui, eu mantenho sempre aquele mesmo ritmo para manter mais ou menos a frequência cardíaca, fazendo as minhas orações e curtindo um pouco da natureza também para baixar a minha ansiedade e viver com mais qualidade. E sem falar que ele me deu 3 ou 4 dicas de alimentação enquanto ele me passava o programa de treinamento, que o meu objetivo principal não era emagrecimento. E mesmo assim eu consegui perder 1 a 1,5 kg de gordura que eu tinha. E assim eu também tive esse ganho. Muito obrigado, Delcio. Gratidão pela confiança. olha só quantos benefícios, né? Muito obrigado, Delson, aí, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Pessoal, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui, ó, os contatos do Delson, tudo na descrição do vídeo para você que está assistindo no YouTube e também para você que está escutando no Spotify, a gente vai deixar ali também na descrição. Gente, obrigado mais uma vez por estar aqui nesse VendoCast. Até o próximo vídeo.